Olá, está no ar o Politicast. Aqui você vai ouvir falar de política, de economia, política nacional, política local, bastidores importantes. Então, eu peço a você que não está inscrito no canal que você se inscreva. Aqui embaixo você vai lá e se inscreve. Dá a sua curtida também para que esse vídeo possa ir mais longe. E eu espero que você goste muito desse nosso programa inaugural. Tem muito assunto aqui. E eu convidei hoje um dos maiores especialistas em política no Rio de Janeiro para a gente poder esmiuçar tudo que está acontecendo, principalmente nesse período pré-eleitoral que está muito aquecido, gente trocando de partido, gente indo para se candidatar a vereador, a prefeito, enfim, uma movimentação forte. E eu convidei hoje meu amigo Jackson Vasconcelos para esse bate-papo que vai render muito. Esse homem aqui tem muita informação e vai poder contar muita coisa para a gente. Jackson, um prazer enorme estar inaugurando esse programa aqui com você. Te agradeço muito, cara, muito pela oportunidade de estar aqui conversando com você. E encontrando você, eu tenho informações, né? Porque você é um cara que hoje se movimenta muito na política, está muito presente em tudo. Mas é um prazer imenso estar com você nesse programa, que vai ser um sucesso, não tenho dúvida. Você começando esse programa com o pé direito, não por eu estar presente, mas porque você está entrando num ano de eleição municipal, onde você tem aí uma disputa acirrada no estado todo, mais confortável na capital do Rio de Janeiro. Mas vamos lá. Bom, tinha alguns temas aqui para a gente tratar. O primeiro que eu queria conversar com você, que eu acho que é um tema que está muito aquecido e as pessoas falam muito nisso, e é um tema que está sendo muito controverso, que é finalmente a Polícia Federal ter apresentado o possível mandante. Eles dão como fato encerrado, né? Como os irmãos Brazão terem sido os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso, porque eu tenho escutado de muitos especialistas que, em que pese a Polícia Federal dá como encerrado o assunto, e eu estou muito tranquilo para falar nesse assunto, porque minha relação com a família Brazão é zero. Nunca, no tempo que eu estive na política e até o tempo que eu já estou fora, nunca fiz campanha para eles, nunca tive nenhum tipo de parceria, então eu fico muito à vontade para falar desse assunto. Eu tenho ouvido de muitos especialistas que, em que pese a Polícia Federal dar o assunto como encerrado, o fato é que o inquérito, até onde eu li e até onde eu escutei muita gente boa do meio jurídico e do meio policial, o inquérito está todo baseado na delação do delator, do Rony Lessa, que estava preso, né, que é um criminoso, confesso. Queria saber a tua opinião sobre o assunto. Existe uma coisa, Rodrigo, que é bom chamar a atenção e dividir esse assunto em dois pedaços. O primeiro pedaço é na política. Né? Na política, o que vale é a imagem, nunca é a realidade. O eleitor não vota com processo judicial. O eleitor vota com aquilo que ele imagina que seja aquilo que ele percebe. E, de certa forma, a população já condenou o Brazão, já condenou a família Brazão, independente do que está ou não no inquérito. Segunda questão, quando você remete para a questão de investigação, é um outro lado que precisa ser percebido. Quer dizer, há uma festa natural, legítima por ter descoberto o mandante do crime da Marielle, mas a gente não pode esquecer que você tem vários crimes, muitos crimes, sem autor até hoje, porque o sistema de investigação da polícia, tanto federal como a polícia civil, no Brasil, ela é impulsionada pela mídia e pelo apelo popular, o que é muito ruim. Quer dizer, então, tem um outro aspecto. A questão de você descobrir mandante de crime, isso é uma outra questão que tem que se levantar. Quer dizer, como é que alguém sabe que alguém mandou? Só quem recebeu a ordem que pode dizer. Né? Então, tem um cara preso, que foi quem matou, está comprovado que matou. Sabe-se que se ele tivesse dito no primeiro momento, não seria uma delação sob pressão, mas ele já está preso há muito tempo. E a partir do momento que ele faz uma delação e indica o mandante, quando o Brasil inteiro, o mundo inteiro estava atrás dessa resposta há muito tempo, mostra que não foi fruto só de investigação,
foi fruto de muita pressão sobre o cara que cometeu o crime. Então, todos esses aspectos têm que ser olhados, né, do ponto de vista tanto jurídico como político. Do ponto de vista político, ainda tem um outro dado, que é o sacrifício que o Rio de Janeiro faz nessas questões. O Rio de Janeiro está sempre nas páginas policiais, a política do Rio de Janeiro está sempre nas páginas policiais. Se com convicção ou não convicção, se os processos estão certos, se não estão certos, isso é muito ruim para o Rio de Janeiro. Mas aí você tocou num ponto interessante que eu queria aprofundar com você. Você acha que só o Rio de Janeiro tem esses problemas? Não. Porque foi o que você falou, o Rio está sempre sendo colocado como o crime, a política, o envolvimento do crime com a política, essa questão da corrupção entranhada nas instituições. Eu fico me perguntando o seguinte, é só no Rio que acontece isso? Não, no Rio por imagem, por isso que eu insisto muito na imagem. Como aqui é o tambor do mundo, né, isso é um aspecto que chama a atenção. Eu, por exemplo, tive em governo muito tempo, governo federal. Era interessante que toda vez que o ministro da pasta queria fazer notícia, ele vinha para o Rio de Janeiro. Ele não ia para São Paulo, ele não ia para Bahia, não ia para lugar nenhum. Porque no Rio de Janeiro tem uma repercussão internacional. E as organizações Globo também estão no Rio. Obviamente isso tem um peso, né? E elas é que comandam esse processo, também não se pode esquecer isso. O sistema Globo de rádio, televisão, jornal, hoje internet, é que comanda todo o processo de imagem do Rio de Janeiro. Essa imagem, ela hoje, maculada ou não, ela é produzida pela mídia. Mas a verdade é que na imagem do Brasil e na imagem do Brasil no exterior, o Rio de Janeiro é relevante. E quando o Rio de Janeiro tem essa imagem, essa percepção ruim, é muito ruim para o Brasil como um todo, né? Eu sempre fico me questionando, e aí eu não estou querendo passar a mão na cabeça do que acontece de errado aqui, a gente sabe que tem muita coisa ruim, mas o fato é que o Rio de Janeiro, ele é uma espécie de geni do Brasil, né? Total. Parece que só tem crime organizado aqui, parece que só tem político corrupto aqui, parece que as instituições só são falhas aqui, ou seja, tudo leva a crer que o Rio de Janeiro é o pinico do Brasil, ou seja, todos os problemas, todas as lambanças possíveis e imagináveis só existem no Rio de Janeiro. Eu, sendo muito franco, eu não posso julgar o que acontece em outros estados, porque eu não tenho, essas informações de outros estados e tenho frequentado muito pouco Brasília, ainda mais com o preço que as passagens estão hoje, né? Quase impossível. Mas, o Lula disse que ia resolver as passagens. Mas enfim, até agora nada. O fato é que eu fui ontem a Brasília e caro. Me custou os olhos da cara. Eu fiquei para ossos de ofício aqui da agência, mas, enfim. Eu fico pensando que a situação do Rio ela acaba sendo muito potencializada em relação a outros estados. Muito, então, Rodrigo. Na criminalidade, nos desvios da política, na corrupção. E, sei lá, também acho que o carioca vai aceitando isso meio passivamente, vai até ecoando isso. Eu queria colocar isso. A gente aceita pacificamente. Eu estou fazendo 2 campanhas fora do Rio. Uma em São Paulo e outra em Minas. Nesses locais, as pessoas olham para o Rio de Janeiro como o pior lugar no mundo. Eles, quando se referem à má política, eles se referem ao Rio de Janeiro como local da má política. Aquela história, todos os governadores foram presos, o prefeito foi preso, não sei quem foi preso, o deputado foi preso. Essa é a velha história que corre pelo Brasil adentro e se sabe que no exterior também. Agora, é muito culpa nossa, por 2 motivos. Primeiro, porque se isso é um fato, nós estamos elegendo mal. E nós estamos insistindo na eleição, né? Em eleger mal, porque você tem uma carreira, uma sequência de problemas, ou nós estamos trabalhando muito mal a imagem da cidade e do Estado. Sinceramente, é isso. E a população se acomodou a isso. Se acomodou. Eu vou dar para você aqui um dado que é impressionante. Eu estou com 70 anos de idade, vivo no Rio de Janeiro, desde que nasci. Rodrigo, eu nunca fui assaltado na cidade do Rio de Janeiro. Já sofri assalto, a minha família, em Teresópolis, uma vez. Mas na cidade do Rio de Janeiro, nunca. Fazendo campanha, subindo um morro, andando
nas ruas, andando de noite. Mas há uma sensação de insegurança muito Total. grande, né? A gente estava falando da questão da imagem, e segurança tem muito disso também, né? A sensação da insegurança é mais importante do que a segurança objetiva, né? A subjetiva é mais importante que a objetiva. Eu lembro, acho que foi no governo da Rosinha, que o Instituto de Segurança Pública fez uma ampla pesquisa sobre questões de segurança pública. E eu lembro que o sujeito que morava na Lagoa tinha, assim, sei lá, 10 vezes mais medo de morrer do que quem morava no Complexo do Alemão. É verdade. Quer dizer, uma coisa... Imagina, Verdade. quer dizer, a possibilidade de um cara morrer na Lagoa, morre uma pessoa na Lagoa a cada 20 anos. No Complexo Alemão, morre uma cada semana, a cada mês. E o cara que mora na Lagoa tem mais medo de morrer, muito mais medo de morrer do que o cara que mora no Complexo Alemão, que está muito mais vulnerável a uma bala perdida, um tiroteio de quadrilha e por aí vai. Enfim, então eu acho que o Rio sofre muito com isso. Mas a verdade também é que a gente tem tido alguns governantes e alguns políticos complicados, né? A gente vai chegar lá. Enfim, o Mas fato só falando de segurança ainda, para a gente não... Você vê o seguinte, desde 82, todos os candidatos a governador, todos, indistintamente, foram eleitos com a promessa de resolver a segurança pública. Todos. E só piorou. O que mostra o seguinte, a população continua ansiosa por esse processo. Né? E uma ilustração daquilo que você falou da Lagoa, outro dia eu passei com um amigo na Lagoa, ele dirigindo, eu no carro, né? Ele é de fora, aí ele virou e disse assim, tinha um monte de gente correndo na Lagoa à noite, gente andando de bicicleta. Esse pessoal não tem medo não, já morreu um médico aqui com uma facada. Pô, um médico com uma facada. Não, e foi em 2015 isso. Eu, por acaso, ainda morava na Lagoa nessa época, não morava na Barra, mas enfim. Parece que mata médico todo dia. Né? Exatamente. Jackson, o governo Lula completou um ano. E... Tem que avisar ele, né? Eu queria que você fizesse uma análise, né, do que você acha de positivo e o que você acha de negativo nesse um ano de governo Lula, né, que na minha opinião, algumas coisas me frustraram, mas você que é o entrevistado aqui, eu quero te ouvir primeiro, depois eu faço meus comentários. Me frustrar não me frustrou. Primeiro porque a gente sabia, né, a gente que vive na política sabia que o Lula não queria essa missão novamente. Isso era muito claro, a gente viveu isso no episódio da Dilma. A Dilma, candidata à reeleição, o mundo político inteiro pediu para que ele fosse candidato. Ele, inclusive, contrariou a Marta Suplicy, ficou muito chateado. É só pegar aí na imprensa, você vai ver. Todo mundo queria que ele voltasse, ele não queria isso. Então, a primeira coisa, você tem um presidente hoje que está na presidência da República, sinceramente, contrariado. Ele só foi pelas circunstâncias que ele estava vivendo. Ele sai da prisão para ser candidato a presidente para derrotar o Jair Bolsonaro. Então já começa por aí que o governo dele não é um governo de alguém que tenha energia, tenha vontade de fazer. Segundo, ele trouxe da cadeia, do período que ele esteve preso, alguns aspectos de personalidade que ele não tinha antes. O Lula, ao contrário do que parece hoje, ser um sujeito radical, ele era um cara conciliador, cara. Quem conviveu com o Lula, eu nunca votei no PT nem no Lula, mas você não pode negar que é um sujeito que era conciliador, desde o sindicato. O sujeito veio do sindicato, ele enfrentou uma greve, ele conciliou aquela greve, ele resolveu o problema, ele criou um partido, ele levou muito tempo, chegou à presidência da República, ele conseguiu construir um governo inteiro de conciliação, ele quase perdeu o mandato, no primeiro mandato, por conta das acusações de corrupção, ele se livrou de quem tinha que se livrar e foi para o segundo mandato, ganhou a eleição muito bem avaliado, o segundo mandato dele. Quer dizer, o sujeito não é um qualquer um. Segundo, não foi com esse ar de ódio que ele transmite hoje. Ele hoje transmite para a população o sujeito que está nababescamente vivendo. Eu acho que isso tem muito a ver com a esposa, essa visão da orgia. E um sujeito extremamente radical e mal com o mundo. Então isso transmitiu para o governo. É um governo inchado, sem nenhuma proposta concreta e que não consegue andar. Esse ponto específico que você tocou é um ponto que me surpreendeu negativamente, porque foi como você disse, nosso papel aqui é fazer a avaliação, né? Não é de torcida. Isso.
o Lula, ele sempre teve esse aspecto conciliador. Ele ganhou a eleição e conseguiu, digo mais, ele conseguiu se, digamos assim, se reabilitar e voltar à vida política muito por conta do temperamento e da personalidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso. Que brigava por qualquer coisa, fazia umas patuscadas inacreditáveis, né, em momentos que não tinha necessidade de brigar. Enfim, isso foi trazendo uma imagem de uma pessoa irracível e trouxeram um Lula que tinha essa, digamos assim, Tanto é que o lema dele é que esse é o governo do amor, do entendimento, da democracia, né? Isso é o que ele vendeu na campanha. E eu imaginei que a hora que o Lula assumisse, ele ia fazer um governo dentro desse espírito. Olha, gente, eu estou com 78 anos de idade, não tem mais necessidade, vamos parar com a briga, vamos fazer uma agenda mínima para o país. Daqui a 4 anos, eu não sou candidato mais a nada, vocês vão brigar aí à vontade para ver quem é candidato, quem não é, mas vamos dar uma arrumada no Brasil, vamos dar uma zerada no jogo aqui, né? Esquece, Bolsonaro, fica quieto aí, não vou te encher o saco, não vou te perseguir, vamos cuidar aqui, nos próximos 2 anos, vamos arrumar o Brasil, depois cada um enfrenta cada um vai fazer o que quiser da vida. E, de fato, ele só alimentou, ele está conseguindo criar uma imagem de uma pessoa mais brigona e mais arrumadora de confusão do que foi o Bolsonaro. Óbvio que a grande mídia, por conta dessas fartas verbas, acaba não vocalizando tanto quanto vocalizava o Bolsonaro, mas é uma quantidade de briga também desnecessária. Você vê essa questão de Israel, para que ele vai meter o bedelho nesse assunto? O Brasil não tem... Não é dele, cara. Não, e o Brasil não tem nenhuma relação mais, digamos assim, mais forte, seja comercial ou até propriamente institucional com Israel, nem com a faixa de Gaza. Se a gente pegar o que a gente exporta ou importa de Israel da faixa de Gaza, é um negócio ínfimo, né? Perto das relações que a gente tem com a União Europeia, com a Argentina, com os Estados Unidos, por aí vai. Para que ele vai se meter numa confusão dessa? Mas isso não é o Lula, cara. Eu estou te dizendo para você viveu isso. Lula é o cara do Obama. Esse Lula que está aí não é o Lula do passado. Não é mesmo. Esse Lula é um Lula rancoroso, é um Lula que não tem mais paciência com a política, ele não tem nenhuma paciência. Você vê que ele não tem paciência para conversar mais, tá certo? E as línguas maldosas já dizem que por trás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Sim. Então, se você pegar o que foi a primeira esposa dele, foi a primeira dama dos 2 governos, e pega a Janja agora, você pode até entender esse movimento, né? Esse movimento irracível dele, essa loucura total. E isso está levando o governo. É isso que está levando o governo. E eu imagino, não estou vivendo lá, mas eu imagino que esse governo seja um governo que passa o tempo todo querendo agradar o Lula. E eles ficam se matando por conta disso. E eu tenho a coragem, Rodrigo, de dizer que o grande mal do Brasil, lamentavelmente, foi a eleição do Bolsonaro. Lamentavelmente. Votei nele nas 2 eleições. Mas acho que foi o grande mal, porque enquanto ele existir aí, com a figura dele, o Brasil vai continuar vivendo essa loucura total que está vivendo aí, que está levando o governo, levando as pessoas, levando tudo. Um sujeito que teve uma oportunidade de ouro, porque chegou a presidente da República, ele tinha capacidade de conciliar se quisesse, ele se elegeu com a maior bancada que um presidente poderia levar para dentro do Congresso. Então, naquele momento, era hora de sentar e dizer o seguinte, gente, e tinha gente lá que virava cambalhota para ele, tá certo? A Joyce Hasselman, aqui, os outros caras todos malucos que ele elegeu, se ele desse um estalo, os caras viravam cambalhota. No entanto, ele brigou com todo mundo. Brigou com o partido, brigou com os deputados, brigou com os senadores, brigou com os ministros. Na época da pandemia, fez um inferno na vida de todo mundo. Tem uma liderança grande no Brasil, você sabe que tem. Ele leva as pessoas para a rua. Não, e o Lula, com essa coisa, vai alimentando essa liderança, né? Porque também... eu não estou aqui, eu não sou promotor de justiça, nem sou juiz para julgar ninguém, nem promotor para acusar. Mas o fato é que você vai pegando... Vamos voltar àquela a sua análise perfeita. Imagem e processo judicial.
Aí o cidadão comum tá na frente ali da televisão, aí vê assim, Bolsonaro vai depor na PF porque importunou uma baleia. Bolsonaro vai depor na PF porque falsificou um cartão de vacinação. Bolsonaro vai depor na PF porque não sei o que lá. E aí, daqui a pouco entra a notícia. O Supremo Tribunal Federal anistiou 12 bilhões de multa da JF. Aí o cidadão comum olha aquilo e fala, cara, isso é uma brincadeira. Brincadeira. Quer dizer, vamos prender um cara porque o cara importunou a baleia, falsificou um cartão de vacina. É uma piada, né? Tava querendo dar um golpe, mas não deu. E aí, por outro lado, o cara que estava envolvido em corrupção, a multa é perdoada, o outro é liberado. Então, assim, você vai vitimizando o sujeito, mesmo que ele seja culpado de alguma coisa, da forma que estão conduzindo esse processo, foi o que você disse, só aumenta o divisionismo no país e essa polarização. O cara não sabe o que é ser presidente. Aí eu volto a dizer, tanto um quanto o outro. Bolsonaro não soube ser presidente, não soube mesmo. Ele subestimou os adversários enquanto pôde. Ele acreditou que o melhor adversário dele era o Lula. Ele não fez nenhum movimento quando o Lula foi solto, ele não fez nenhum movimento quando o Lula se tornou inelegível, porque ele queria a disputa com o Lula. Ele achou que era a única maneira dele ganhar a eleição. Ele não tomou nenhuma providência com relação ao Supremo nas duas oportunidades que ele teve, de indicação que ele fez. Era um momento de colocar no Supremo alguém que desse a ele algumas garantias, isso é minimamente possível na política. Ele não fez nada disso. Ele hoje está pagando um preço alto. Mas o que eu esperava do presidente da República, Jair Bolsonaro, quando ele assumiu? Uma conciliação. Cheguei aqui, o pau comeu, Lula está preso, Lula é um problema da justiça, não é problema meu. Eles que se resolvam, eu vou governar o Brasil com todos os brasileiros. Não fez. O que eu esperava do Lula? Na política. Gente, Jair Bolsonaro é um problema agora para a Justiça e para a Polícia Federal, não é problema meu. Vamos governar o Brasil, vamos sair disso. Vamos conduzir. Não, eles se alimentam. Os dois, eles ficam se alimentando e o Brasil perdido. E existe uma população enorme assistindo às coisas mais absurdas vindas da Justiça. Porque a Justiça começou a tomar decisões que são completamente alucinantes. O cidadão comum não entende, que é isso que você mostra. Não, e legislar. Não vou dizer se é certo ou errado, mas aonde a Justiça tem que definir se pode ou não pode o aborto do feto com mais de 3 meses de idade. Quem define isso é a lei. Quem faz lei é o Congresso. Como é que o Supremo vai definir isso? Como é que o Supremo vai definir a descriminalização do porte de drogas? Quem define isso é a lei, é o Congresso. Então, assim, não, sabe, são coisas assim, estapafúrdias. O Brasil realmente... E as pessoas estão aplaudindo isso. Eu fico impressionado com a nossa elite pensante achar graça nesse negócio, porque também boa parte da culpa disso tudo que está aí é essa elite pensante. É a elite. Principalmente os meios de comunicação, né, que alimentam essa maluquice. Acham que o Supremo está fazendo um papel maravilhoso para a democracia do Brasil. Eu, sinceramente, eu não sei aonde uma democracia em que um poder invade a prerrogativa de outro pode ser um papel bacana para a democracia. Eu não consigo entender onde isso pode ser um papel bacana para a democracia. Mas as pessoas acham isso por causa da conveniência. Porque no Brasil, o personagem passou a ser mais importante que a mensagem. Muito mais. É contra o fulano? Então pode. Ah, mas isso aqui está fora da Constituição, mas é importante para a gente garantir a democracia. Por aí vai. Aí eu queria chamar a atenção aqui para um dado, que muita gente no meu lugar talvez tivesse receio de falar, mas olhando o Supremo que hoje é o tema, né? é o debate nacional, passa pelo Supremo. Rodrigo, me chama a atenção um fato. Sempre o protagonista do Supremo Tribunal Federal foram os seus presidentes. Sempre. O sujeito assumia a presidência do Supremo, ele era a voz do Supremo em todos os ambientes. Desde que Alexandre de Moraes chegou, isso desapareceu. Fux passou despercebido, a Rosa Weber passou despercebida, Luiz Barroso passou despercebido. O Supremo é um só. É Alexandre de Moraes. É ele só. Ele julga desde a inelegibilidade do presidente,
a prisão do mandante do crime da Marielle. É ele que define essas coisas, até a questão da manifestação em Brasília. Então, tem alguma coisa errada nisso aí? No meu entendimento, tem. Mas quem que tem que resolver essa coisa errada? A Constituição diz que isso é um papel do Senado Federal. A Constituição ela é inteligente, né? Ela montou um sistema de equilíbrio de poderes. Assim, o Supremo exagerou, o senador chama o ministro Supremo às falas. O Senado extrapolou as suas funções, os senadores chamam o Senado, os seus pares para as discussões. Não, o Senado é o grande vazio hoje. Os senadores não estão mais preocupados com essa questão, né? Eles estão preocupados mais em fazer aparição na rede, etc. Não estão cuidando disso. Então, eu diria, a culpa é do ministro que extrapola as funções? Não, a culpa é de um sistema que não mantém esse ministro dentro de um processo equilibrado. Só isso. Só que isso tudo está sendo causado por uma figura, que é a questão do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro está justificando todas essas movimentações. Porque o Jair Bolsonaro é contra a democracia, ele é golpista, então eu posso fazer tudo para evitar o golpe. E foi isso. Agora, por que isso surgiu na vida de Jair Bolsonaro? Porque ele, quando assumiu a presidência da República, antes até, na votação da Dilma, ele, para trazer os generais com ele, na votação do impeachment da Dilma, ele chamou à fala um torturador, Brilhante Ustra, que na imagem é um torturador. E aí ele conseguiu, com aquela coisa, começar a trazer para a imagem da população de volta a 64. Quando ele nomeia os generais, de volta a 64. Quando ele bota os tanques na rua, de volta a 64. Aí ele dá o argumento da oposição a ele de que ele é um cara golpista. E que a grande maioria das pessoas que estão aí não viveram, não tem a menor ideia do que foi. Não tem. Quer dizer, enfim, ouvem falar. Né? Enfim. Eu, na escola, eu estudei no Liceu Nilo Peçanha, em Niterói, estudei em Brasília um período grande. Em Brasília, quando eu estava fazendo o meu ginasial, o professor de matemática foi preso dentro da sala de aula. E sumiu. O professor Gilmar, até hoje não se sabe notícia dele. Foi em razão da Revolução de 64. Então, existe toda uma discussão que vai na mente das pessoas, e aí ficou fácil chamar o cara de golpista. Aí, como esse cara está do lado dos judeus, o outro quer ser Hamas. Por isso que o Lula fez a declaração que fez. É uma bobagem, né? Porque Lula não é aquilo. Não, foi o que você disse. Quem está governando, eu sempre digo isso, quem está governando tem que ter uma postura magnânima. Claro. Entendeu? Tem que ter uma postura maior. Você não pode... Quem está na oposição pode ser mais irresponsável, pode xingar, pode falar uma série de coisas que são inexequíveis, que não são possíveis de serem feitas. Quem está governando tem que botar a bola no chão, evitar atrito. Né? O Zé Sarney, que está aí até hoje, foi presidente da República, senador, foi tudo um pouco, dizia que escândalo nem a favor. Né? É verdade. É isso. O cara que está governando tem que botar a bola no chão. Você teve Juscelino, que passou um perrengue do diabo no governo, mas conciliou, anistiou. Você teve Fernando Henrique. Mano, pega os diários da presidência, eu tenho lá os 4 volumes, fiz questão de ler todos eles. O diário do presidente é uma loucura. Ele conta o dia a dia dele. Se o sujeito não tiver um pouco de paciência, ele não sobrevive. Nego mete o pau na Folha de São Paulo hoje, o Fernando Henrique foi o primeiro a dizer isso. Eu não aguento mais, tá certo? Então, aí você vê o Zé Sarney, que conduziu um governo maluco, não era dele, cara. Um dia ele sentou na mesa, na ponta da mesa, presidente da República, com um monte de ministro do cara que era morto. Ele não tinha nem como contestar o sujeito. E governou, fez um mandato de 5 anos, depois virou presidente do Senado, foi senador. Isso é conciliação, irmão. Agora, fazer o que esses malucos estão fazendo só leva o Brasil para esse caminho. Né? Esses atritos permanentes que não chegam a lugar nenhum. E a gente não consegue discutir coisas que são fundamentais para o Brasil, né? Claro. Aprovou-se até uma reforma tributária aí que eu, enfim, não sei se vai ser essa solução toda que está todo mundo esperando. Eu estou rindo porque quando estava votando a reforma tributária, eu
tive uma conversa com um senador por telefone. Tem um grupo, o Instituto Atlântico, que é do Rio de Janeiro, os caras estavam fazendo um movimento grande, apresentaram uma proposta de reforma. Aí eu fui conversar com um senador, eu faço parte do Instituto Atlântico, conversar com um senador, ele não sabia o que tinha sido votado. Ele não sabia mesmo. Mas a maioria ele não sabe, Jackson. A maioria não tem a menor ideia. O que ele me disse é uma confusão, ele falou. Os deputados federais no Brasil viraram atravessadores de emenda. Nós transformamos os deputados federais no Brasil, em vez de discutirem as questões nacionais, eles hoje são atravessadores de emenda. Eles ganharam muito poder, com muito recurso, né? Você imagina na mão de um deputado federal do Maranhão, que é um estado muito pobre do Brasil, um deputado ao longo do seu mandato ter 120 milhões de reais de emenda parlamentar. São 4 anos, 30 milhões por ano, fora um pendurucalho outro, tem lá aquele orçamento secreto, tem isso, tem aquilo, o cara pode engordar esse caldo aí, mas 120 milhões para o cara distribuir naqueles municípios que não tem 2 milhões para investir, você imagina o poder que esse cara tem. Então esse cara fica só atrás disso. Quanto eu vou ganhar de emenda para votar essa reforma tributária? O senhor vai ganhar 10 milhões, então eu voto. O cara não tem a menor ideia do que ele está votando. É uma distorção. Mano. A menor ideia. Você viveu no Congresso, você foi deputado, um brilhante deputado do Rio. Você viu que o Congresso era melhor do que esse que está aí hoje. Sem dúvida. Disparado. O Congresso de vocês era outra coisa. E como diria o Ulisses Guimarães, o próximo que virá será pior. Às vezes a gente acha que é difícil, mas pode ser pior. Como você vê, as grandes discussões no Congresso sempre foram o orçamento da União. Sempre foram. Só que você tinha a discussão coletiva e hoje você tem a discussão pessoal. Sim. Você pegou o orçamento da União e entregou para pessoas, para deputados, pessoas físicas. E eles fazem daquilo que querem. Aí virou essa confusão. Então você chama o cara para compor, você não está chamando uma bancada, né? Você está chamando um cara para compor. Isso é uma loucura. É uma das coisas que a gente aprendeu com o Fernando Henrique. O Fernando Henrique só falava com os deputados e senadores através das lideranças das bancadas. Tem um líder ali. Pô. Né? Zé Dirceu começou essa história de conversar com um por um e hoje o orçamento se transformou nisso aí. Né? Não, situação muito complicada. Bom, vamos tratar um pouquinho de eleição aqui do Estado, porque a gente está no período final de troca-troca partidário, quem vai sair por que partido, e o que vai acontecer agora na eleição de 2024 vai balizar um pouco o que vai acontecer na eleição de 2026. Isso. O governador Cláudio Castro não é candidato à reeleição, então vai abrir, obviamente, uma janela para que o governo dele, enfim, querendo ele ou não, acabe produzindo um sucessor que, ao que tudo indica, inclusive pelo estresse que teve com o vice-governador Pampolha, me parece que será o presidente da Assembleia, Rodrigo Bacelar. E nós temos alguns personagens nessa eleição que eu vou colocar aqui tudo no mesmo cesto e a gente vai destrinchando, né? O primeiro deles é o Rodrigo Bacelar, que obviamente nessa eleição ele vai fazer uma rede aí para tentar se cacifar para 2026. Tem o prefeito Eduardo Paes, que é candidato à reeleição no Rio de Janeiro e provavelmente será candidato a governador daqui a 2 anos. Nós temos uma disputa muito interessante de ex-aliados, que é o Vaguinho, que manda hoje no Republicanos, e o Canela, que manda no União Brasil hoje. Né? E eles estão disputando ali Belfort Roxo e outros municípios também, né? De vez em quando esbarram nos municípios aí, tem um candidato Vaguinho e um candidato Canela. Tem um candidato Vaguinho e tem um candidato Canela. Você vai nesses municípios aí, volta e meia, tem uma disputa. E uma eleição também que é bom a gente ficar de olho, em que pese eu acho que o atual prefeito é muito favorito, mas que vai ser uma disputa também muito dura, vai ser a disputa de Campos, né? Até por conta do Bacelar. Isso. Como é que você analisa esse quadro, essa sopa de letrinha aí que eu joguei no teu colo? Eu começo por Campos, né? Onde a disputa está mais acirrada do ponto de vista da discussão política ainda e não do ponto de vista eleitoral. Porque o Bacelar ainda não chegou ao tamanho dos garotinhos, e até porque o Antony ele tem uma vantagem grande para ele, que é o filho dele, que consegue ser prefeito de Campos diferente do pai, levando o nome do pai e da mãe como patrimônios.
Então, e diferente que eu digo, não é para o lado pior ou lado melhor. É porque ele é muito mais conciliador, ele é muito mais político, ele consegue levar as coisas com muito mais sobriedade do que o garotinho, que era também raivoso, muito raivoso, né? Então, em Campos, você começa a ter ali, a depender do que acontecer em Campos, o Bacelar cresce ou não. Ele nasceu em Campos, pode morrer em Campos. Independente de ser o presidente da Alerj hoje, quase governador. Porque ele hoje tem uma postura dentro do governo do Cláudio, uma postura muito mais de sucessor do Cláudio já do que de presidente da Alerj. Haja visto que as informações que eu tenho é que ele tem mais secretários indicados que o próprio governador. Ele tem mais poder que o governador, não tem dúvida disso. Poder que o governador abdicou, né? Ele não foi tomado dele, que é diferente do que a gente já viu com relação à Alerj, até na época do Witzel. O Witzel, a Alerj tomou o poder do Witzel. Agora não, o governador abdicou. Não tem razão nenhuma para fazer isso, mas abdicou na mão do Bacelar. Daí vem a briga com o Thiago Pampolha, etc. e tal. Quando a gente caminha para a capital, hoje me parece uma eleição resolvida, né? Mas a eleição depende de campanha. O que vai acontecer na campanha para se ter uma eleição resolvida do Eduardo? Eduardo hoje tem um problema sério a definir, que é a vice dele. Como todo mundo sabe, o Eduardo governará 2 anos. E ele não convencerá ninguém que vai governar 4, mesmo que isso seja verdade na cabeça dele. Ele governará 2 anos. Então, hoje não está em disputa a vice-prefeitura, está em disputa 2 anos de governo na Prefeitura do Rio, com chance de reeleição. Então, no Rio de Janeiro, o Eduardo está com um baita problema, que é escolher o vice dele, e isso é uma fragilidade para ele. Todo mundo quer esse lugar de vice, que é você ser prefeito biônico, né? Ser nomeado prefeito numa campanha em que você tem um franco favorito, que é o atual prefeito Eduardo Paes. O que eu acho é que ele vai chegar uma hora que ele vai ter que ter uma conversa, principalmente com o presidente Lula, porque é muito importante, na minha opinião, que ele tenha um vice da mais absoluta confiança. É claro. Que é a pessoa que vai... Até para ele demonstrar força e ser um candidato extremamente competitivo em 2026, para o mundo político, né, ele tem que ter assim, a imagem que ele tem uma máquina poderosa, que é a Prefeitura do Rio, por trás da campanha dele. Então não tem como ser diferente. E Eduardo continua sendo Eduardo, né? Hoje mais maduro, mais conciliador também, né? Mais divertido, porque Eduardo não era tão divertido, ele hoje é um cara divertido e tal. Você vê pequenas coisas, né, que eu fico observando. Assim, a gente, quando está, o teu caso, já há muito tempo também, o meu há menos tempo, mas eu já vão fazer 10 anos que eu estou fora da política, né, com cargo, ocupando cargo, qualquer coisa do tipo. Mas então a gente fica olhando a floresta mais de longe, né? A gente tem não que eu e você sejamos mais inteligentes que qualquer um outro, aí, mas só tá fora a gente consegue enxergar, digamos assim, menos contaminado do dia a dia. E eu fico observando certas atitudes do Eduardo hoje que no passado ele não teria. Por exemplo, há pouco tempo houve o pré-lançamento da campanha do Ramagem, e eu acho até que o Cláudio foi meio infeliz nessa colocação. O Cláudio, que é um cara também extremamente conciliador, porque a gente quer um prefeito que cuide mais da segurança e ande menos em botequim. Num outro momento, se a gente pegasse, sei lá, há 10 anos atrás, quando eu tinha uma relação muito próxima do prefeito Eduardo Paes, certamente ele daria um coice no Cláudio, viria para não sei o quê, porque você é isso, você é aquilo. Ele saiu com muito bom humor da história, tirou uma foto bebendo uma cervejinha, disse, vou convidar o governador para vir aqui nesse botequim comigo, esse botequim é muito bom, coisa e tal. Então ele transformou uma situação que poderia ser uma situação de estresse entre ele e o governador, acabou numa situação jocosa em que ele se saiu muito bem. Ele tem feito isso. Não é só nesse caso, vários casos. Teve uma atitude que eu achei muito bacana da parte dele, ele ter... eu sei que ele fez isso, porque vários vereadores me colocaram, foi a aprovação das contas do Crivella na Câmara. Em que pese o Crivella possa ter tido vários problemas de ordem administrativa e do ponto de vista do filigrama, né,
legal, isso pudesse acarretar numa desaprovação, o tribunal entende. O julgamento na Câmara é um julgamento político. O Crivella passou por uma pandemia. Você avaliar se o cara gastou um percentual maior ou menor em servidor, ultrapassou o limite constitucional, não cumpriu não sei o quê, coisas no meio de uma pandemia daquela, é complicado, entendeu? Você não pode fazer uma avaliação eminentemente técnica no meio de um problema como nós vivemos no mundo inteiro, e o Rio de Janeiro não fugiu disso. Outra coisa que eu acho, e eu falo com muita tranquilidade, porque eu não pretendo nunca mais disputar cargo eleitoral na minha vida, quem tem que caçar o político, a não ser em uma coisa gravíssima, né? Uma coisa extremamente grave, é o povo. O povo vai avaliar amanhã se esse cara é digno de ter o seu voto de novo ou não. Um técnico do Tribunal de Contas que descobriu que o cara gastou 0,3 a mais em pessoal, deveria ter gastado 0,3 a menos, aí o cara fica 8 anos sem poder concorrer. Sabe, eu acho uma coisa assim meio... E o Eduardo teve grandeza ali, né? Eu acho, foi uma atitude... Ele teve grandeza, ele mostrou um Eduardo... Tirando os personagens, que no Brasil, mas o Crivella foi um péssimo prefeito. Tirando os personagens, eu digo a atitude né, de você permitir, né, você não caçar no tapetão um adversário político seu, eu acho uma atitude de grandeza. Aí você vê a diferença, né? Nós abrimos com Lula. Lula mudou a personalidade dele para um sujeito radical, raivoso, né, com ódio do mundo e do passado. E você tem Eduardo caminhando no sentido oposto. Eduardo veio de uma situação que ele era assim. O Eduardo do passado jamais perdoaria o Crivella. Você sabe disso. Ele ia para dentro, ele ia esculhambar, ele ia reprovar as contas. Não. Ele portou-se com sobriedade, deixou passar porque ele ficou maior do que o processo. Então, o Eduardo hoje ele leva uma vantagem muito grande nessa eleição por essa capacidade que ele tem de ser carioca. Então, o segundo ponto dele é que ele sabe articular com os partidos. A gente enfrentou o Eduardo aqui no Rio, na campanha do Índio. Eu cansei de dizer isso ao Índio, de ser o Índio. Com o Eduardo, ninguém vence o Eduardo na capacidade de articular os partidos. Ele articula bem. E hoje ele faz isso também com maestria. Ele vai fechando o campo da disputa para os adversários, o que dá a ele uma certa vantagem. Né? E vai fazendo escola, porque em Niterói também começa a acontecer isso com o Rodrigo Neves. Eu fiquei impressionado com a adesão do Felipe Peixoto ao Rodrigo Neves. Né? Quer dizer, uma capacidade grande que o cara tem de conciliação. Quer dizer, você está caminhando na política do Estado para essa posição. Então, em Niterói, por exemplo, a eleição também me parece resolvida. Né? Rodrigo Neves me parece que vai ser ali eleito com tranquilidade, se bobear de novo no primeiro turno. Né? O Rodrigo elegeu o Axel no primeiro turno. Então, no Rio é isso, Niterói é isso, Baixada você já definiu, está dividida ali entre duas lideranças, Vaguinho e Canela, eles estão ali situados na Baixada Fluminense, tentando chegar para cá, mas não vão sair dali. Né? A eleição ali vai ser definida assim. E tem uma figura... Você tem Caxias que eu acho que também vai definir o futuro de uma liderança importante da Baixada, que é o Washington Reis, né? O Washington Reis tenta manter o poder em Caxias elegendo o sobrinho, né? O sobrinho. Ressuscitaram o Zito também para disputar a eleição contra o sobrinho. Enfim, eu não sei ali, você acha que o quadro ali está definido? Não acho que esteja definido, não. O Washington está voando para fora de Caxias também, né? O Washington é o que você definiu aí no início, quando falou do Rio de Janeiro. A cadeira de governador está vaga. A cadeira de governador, a partir da próxima eleição, está vaga. Então, tem umas disputas internas ali. O Washington Reis está caminhando também na direção de querer ser candidato a governador. Ele está se estruturando a partir do MDB. Também num processo de conciliação, isso está me chamando muita atenção, sabe, Rodrigo, na política fluminense, que são as conciliações dos grupos. Né? O Washington tinha um problema sério ali com o Pisciani, com o Leonardo, e a gente cansou de ouvir essas batidas dos dois. O Washington conseguiu conciliar ali com o Leonardo, conseguiu organizar o partido, conseguiu desenvolver o partido ali. Né?
Eu estou conduzindo uma campanha em Lopes de Novo e lá estou vendo isso, quer dizer, a gente está lá uma campanha contra o prefeito, mas o candidato do MDB, né? O Rogério Ribeiro é o candidato lá. E eu vi essa proximidade do Washington com o Leonardo a partir desse processo também, entendeu? Então você está criando algumas conciliações no Estado que são muito interessantes, né? Aí daí você sai para a região serrana, onde está lá o Vinícius Clausen com dificuldade de fazer o sucessor, mas tentando fazer, né? Mas com muita dificuldade, porque o governo dele está mal. Ele não é um governo que tem... Tem Petrópolis, né? Porque o atual prefeito é candidato à reeleição. Está com alguns problemas jurídicos, mas está resolvendo, né? Está resolvendo. Pegou pela frente, foi a razão da ida do Cláudio Castro lá 3 vezes, porque lá choveu e derruba tudo, né? Então, você vê que o governador foi lá 3 vezes por conta das enchentes, né? Mas ele está enfrentando um pepino grande ali, né? Friburgo está quieto, não sei como é que está lá, né? Está muito quieto, você não ouve discussão sobre a sucessão em Friburgo, como é que essas coisas estão, né? Mas eu acho que o Estado está caminhando para tentar achar uma liderança nova, né? Me parece que essa liderança está no Rio de Janeiro. Né? Eu acho que você tem alguns personagens querendo se cacifar. Eu acho que na força política o Rodrigo Bacelar vai tentar eleger um grande número de prefeitos aliados para tentar se viabilizar como um candidato, acho que mais à direita, né? Talvez seja o candidato, como no PL, talvez não tenha um nome nato, poderia ser candidato a governador o Flávio Bolsonaro, mas o Flávio certamente não vai trocar uma reeleição de Senado para uma candidatura, uma aventura a governador. Também não vejo nenhum deputado federal ali na bancada, os mais, digamos assim, os mais conhecidos, dispostos a deixar de serem candidatos à reeleição para se meter também numa aventura de ser candidato ao governo do Estado numa eventual reeleição do prefeito Eduardo Paes. É um candidato favorito ao governo do Estado. Então, não vejo nenhum deputado federal desse abrindo mão do seu mandato para disputar uma eleição contra o Eduardo Paes. Imagino que vai se desenhar, né, do jeito que está hoje, uma disputa lá na frente entre o Bacelar, candidato do governo Cláudio Castro, e o Eduardo Paes, que, reeleito prefeito, obviamente vai estar com uma E que está fazendo uma tudo para bagagem. ser reeleito no primeiro turno exatamente por isso. Ele está querendo ter credencial suficiente para disputar por antecipação. E por isso ele está fazendo todas as articulações de bastidores dele, né? Muita gente diz assim, o Eduardo não precisava estar se mexendo tanto. Ele precisa ter. Imagina. Ele quer ganhar essa eleição bem e já sair dessa eleição com a segurança de que quem está na cadeira de vice vai substituí-lo para ele ser candidato a governador. Sim, né? sim. Isso me entusiasma um pouco, Rodrigo, porque eu começo a ver que no Estado, apesar de todos os problemas que a gente está tendo, o Estado começa a ter novas lideranças surgindo aí. Algumas boas, outras ruins, mas você começa a ter novas lideranças, né? Porque ficou um vácuo, né? A Lava Jato ela produziu uma tempestade na política do Rio. A gente voltando ao caso, né? As coisas que aconteceram no Rio, mas o fato é que a Lava Jato se concentrou muito no Rio de Janeiro. Foi. Em São Paulo não aconteceu o que aconteceu no Rio, em Minas não aconteceu o que aconteceu no Rio, enfim, nenhum estado brasileiro aconteceu o que aconteceu no Rio. E aí você varreu as lideranças políticas do Rio e ficou assim um buraco, né? Apareceu um juiz, foi candidato, fez uma lambança danada também, foi colocado para fora pela política, aí acendeu o Cláudio, que era um ilustre desconhecido, um vereador de primeiro mandato, foi se ajeitando ali, é um cara muito jeitoso, muito agradável, né? Muito conciliador, foi se ajeitando, conseguiu, né, juntar a política em torno dele, foi candidato à reeleição. Venceu no primeiro turno. Venceu no primeiro turno contra também o pior candidato que poderiam escolher para enfrentá-lo, porque empurrou a esquerda para a extrema esquerda, jogou o centro todo no colo do governador Cláudio Castro. E aí vem a pergunta que eu queria te fazer. O Cláudio ganha a eleição no primeiro turno. Tinha tudo para pegar o bastão, porque até então ele tinha a desculpa, entre aspas,
que ele não tinha o referendo popular, né? Ele era vice, mas ele foi eleito. Mas ninguém vota no vice-governador. As pessoas votam no governador. Né? Vice, nunca vi. Eu nunca encontrei um ser humano que dissesse, não, eu votei nessa chapa porque eu adoro o vice-governador. Eu não encontrei. Já encontrou alguém que dissesse isso? Não. Eu não encontrei nunca. Então, o cara vota no governador. E aí, por uma circunstância, o vice-governador assume, e aí vem candidato à reeleição, e aí tem o referendo popular. Ele passa a ser um cara que ganhou no primeiro turno, com 58% dos cariocas e fluminenses votando nele, e ele passa a ter essa digamos assim, essa amplitude política, né, essa força política. E aí eu vejo ele meio que abrindo mão disso. Ele está abdicando. Qual é a análise que você faz disso? Porque ele hoje era para ser o grande eleitor do Estado, está dando as cartas aí em vários municípios. Eu vejo, em alguns casos, eu ando pouco no interior, mas o pouco que eu ando, eu vejo que tem o candidato do Washington Reis, tem o candidato do Luizinho, tem o candidato do Rodrigo Bacelar, tem o candidato do Altineu. Agora, candidato do governador Cláudio Castro, eu vejo poucos. Assim, eu falo aqui com muita tranquilidade, que em que pese eu já há muito tempo não sento para conversar política com o governador Cláudio Castro, é um cara que eu nutro uma simpatia muito grande. Eu acho ele um cara assim, jeitoso, passou por um momento difícil, conseguiu, né, levar um governo de um momento difícil, né, conseguiu, apesar de ser um político de primeiro mandato, mostrar uma senioridade, né, nessa articulação política, mas, sei lá, ele passou o bastão numa velocidade. Ao que você computa isso? Você disse a frase aí, você já me deu a resposta. Você disse uma coisa assim, eu não converso há muito tempo com Cláudio Castro. Né? Você era um dos conselheiros dele. E ele foi se fechando. Eu vejo hoje o governador ouvindo as pessoas que ele ouve todo dia e sempre. Então isso não ajuda, porque o cara precisa... Outra coisa que você citou importante, quer dizer, cada um desses personagens, Altineu, Rodrigo Bacelar, tem os seus próprios candidatos que deveriam ser candidatos do governador. Porque essa é a turma, de certa forma, dele. Então, usando a máquina para cacifar esses candidatos. Esses candidatos deveriam ser dele. Ele deveria conduzir esse processo. Né? Eu acho que ele abdicou disso e abdicou por não ter a oportunidade de ouvir as pessoas. E ele começa a imaginar, eu vejo isso muito no Cláudio, ele começa a imaginar que o governo dele está maravilhoso, que essas coisas são assim mesmo, o governo é desse jeito que ele vê. Né? Isso me lembra de um filme muito interessante, numa passagem da história de Churchill sobre a guerra, em que ele estava vivendo aquele drama, a França pressionando ele muito para ele fazer um acordo com Hitler, e com a Alemanha, e ele não queria, ele estava desconfiado daquele troço, ele não gostava de Adolf Hitler e tal, e a França pressionando, dizendo, só falta você, vem junto, vão destruir a Inglaterra. Aí tem um lance do filme que é muito interessante, Rodrigo. Ele decidiu aceitar. Ele decidiu aceitar. Ele disse assim, tá bom, eu vou aceitar, vou para casa refletir e vou aceitar. Ele está em casa, sentado, na cama, aí entra o rei. O rei entrou para conversar com ele e disse assim, por que você não ouve o povo? Aí no filme Churchill faz isso, ele sai e vai para o metrô. Aí começa a conversar com as pessoas e pergunta a elas. E a população diz assim, a gente quer morrer pela liberdade. E aí ele toma a decisão que foi fundamental para a Segunda Guerra, foi quando ele não aceitou a composição e foi para dentro. O governante chega no palácio, ele fica fechado, amigo. Eu imagino o Cláudio sem ouvir ninguém. Você não consegue falar mais com o governador. Mas aí, Jackson, eu acho que aí há um grande responsável nisso tudo, que é uma figura que fica assim meio obscura da opinião pública, mas há um grande responsável por esse problema que o Cláudio vive hoje, que se chama Rodrigo Abel, que é o chefe de gabinete do governador, um cara muito poderoso no governo, e que deveria ser justamente, digamos assim, um catalisador, né? Trazer as pessoas para perto, ser algodão entre os cristais, conflitos, ele administrar conflitos. E as coisas que eu ouço nesse ano que passou é que ele faz exatamente o oposto. É um sujeito que faz intriga, estimula conflito entre secretários,
afasta pessoas do governador Cláudio Castro, cria cisânia, cria discórdia, fica botando notinha em jornal contra um, contra outro, alimentou essa briga do vice-governador com o governador, uma teoria conspiratória absurda, porque um vice, para dar um golpe no governador, ou ele precisa ter a Assembleia, ou precisa ter a Justiça. Na mão, digamos assim, uma aliança tácita. Ele não tinha nenhum dos dois. Vai dar um golpe no Cláudio? Como? Então, é assim, e vai alimentando isso, e soma-se a isso, que é ele que comanda a comunicação do Cláudio, que, ao meu ver, é um verdadeiro desastre a comunicação do governador Cláudio Castro. Gasta-se uma fortuna e o governo não consegue comunicar nada. Não tem, você não consegue ver nas redes uma linha de comunicação, né? As redes, o digital do Estado é um desastre. Você liga a televisão, é pancada todo dia no governo, não tem uma comunicação de um programa, de um projeto. Não é possível que o governo não esteja produzindo nada, deve estar produzindo alguma coisa. Volta e meia eu ouço falar no governador entregando um programa em algum lugar. Cadê a linha de comunicação disso? Não tem. Então é um sujeito que avocou para si a comunicação, não entende nada de comunicação. Deveria ser algodão entre os cristais, vive estimulando briga entre todo mundo. E fez da sua agenda pessoal, que era ir para o Tribunal de Contas, a agenda do governo ano passado. Então o governo trabalhou o tempo inteiro para agradar a Assembleia para que ele fosse para o Tribunal de Contas. E nem isso ele consegue, porque todos os deputados que eu converso, todos eles reclamam abertamente e muito do Rodrigo Abel enquanto essa figura que não agrega, só desagrega. E eu não sei se o governador está conseguindo enxergar isso. O que é ruim, né, cara? Porque o Rodrigo Abel, ele começou nesse governo, começou bem, ele conduziu bem o processo de reeleição do Cláudio, né? Quer dizer, ele soube conduzir isso, mas eu continuo acreditando que isso seja em razão de estar fechado no meio mundo. Então, hoje o Cláudio ouve o Rodrigo Abel exclusivamente, é isso que passa a percepção. O Rodrigo Abel, e comigo ele tem sido sempre muito elegante, mas várias vezes que eu tentei sentar e conversar, a agenda sempre é tumultuada, nunca dá, nunca pode, nunca tem espaço. Por quê? Porque a ideia é ajudar o governador. Eu acho que o Cláudio precisava muito de ajuda, porque o Cláudio sempre, para mim, foi o ponto de inflexão na história do Rio de Janeiro, na história política do Rio de Janeiro. Ele representava oportunidades de mudar a história do Estado, sendo o governador como é, sujeito simples, tranquilo, conciliador, capaz de conduzir o processo, a máquina administrativa, mas perdeu. Eu acho que o ponto central está ali mesmo no Rodrigo Abel. Então você não consegue mais falar com o governador, ele ouve uma voz ou duas só e começa a achar que o mundo dele é maravilhoso. Isso é muito comum. Se o governador atentasse um pouco para a história dos governos no mundo inteiro, ele veria o que acontece quando o sujeito se fecha em si mesmo. Tá certo? Pode ser um gênio como Napoleão, mas chega uma hora que... É o princípio do fim. É o princípio do fim. Tem que ouvir as pessoas, cara. Ouve o contraditório. Ouve quem mete o pau. Entendeu? Ele diz assim, cara, o cara está me esculhambando, eu quero saber por quê. Né? Mas o governador se fechou e abdicou do poder. O que me chama a atenção no Cláudio é que ele abdicou do poder. Ele abdicou. Ele não tem mais o poder. Mas muito por conta dessa agenda pessoal do Rodrigo Abel. Essa agenda dele ir para o Tribunal de Contas passou a ser agenda, uma coisa inacreditável. Passou a agenda do governo no primeiro ano, foi colocar o Rodrigo Abel no Tribunal de Contas, numa suposta vaga que acabou não aparecendo, né? E o governo ficou trabalhando para isso. Foi um erro, cara. Foi um erro, eu falei isso. Ele deveria ter se afastado da chefia de gabinete, ficava com um assessor especial ali, coisa e tal, e ia tratar da vida dele. Eu estou fazendo campanha para o Tribunal de Contas. Vai fazer a campanha dele. Mas não deveria. Eu, quando tive a última vez que estive pessoalmente com ele, e fui objeto de um gesto de muita gentileza do Cláudio, eu fui almoçar com o Rodrigo, sentamos lá, faz muito tempo, cara, faz anos. E o Cláudio chegou, eles ainda estavam falando no doutor Luizinho para ser candidato a prefeito do Rio. Lembra disso? Era a grande expectativa dele, nós vamos derrotar Eduardo com o doutor Luizinho. Então, vê como é que o troço mudou, né?
é que essa configuração... Eu fui ao lançamento do teu livro, o doutor Luizinho estava lá, Sim. ali eu já comecei a sentir que a coisa estava começando a arriar, né? Porque o próprio... Isso foi em março, né? Em março. Nós estamos falando de um ano atrás. E me chamou a atenção ali, eu não escondi de ninguém, não. Estávamos eu, Mário Marques, conversando, a gente estava no lançamento do teu livro. O Mário Marques é amigo do doutor Luizinho desde garoto, lá em Nova Iguaçu. O doutor Luizinho chegou, a gente começou a conversar, o Júlio Lopes chegou dando o palpite dele, porque o Júlio Lopes gosta de dar palpite. Porque você tem que substituir a ministra da Saúde, não sei o que e tal. E aí o Mário falou, mas você é candidato a governador, o governador está muito desgastado. Frase do doutor Luizinho, secretário de Saúde. Eu não estou preocupado com o desgaste do Cláudio. Não tenho nada a ver com o desgaste dele. Se eu for candidato, sou candidato de mim mesmo. Ele falou. Entendeu? É aonde chegou o Cláudio. E foi um erro, Rodrigo, essa questão do Rodrigo Abel com o Tribunal de Contas. E eu estou dizendo aqui porque eu disse a ele, quando nós sentamos lá, que ele falou comigo, que ele tinha a pretensão dele ao Tribunal de Contas, eu disse, cara, você tem duas coisas. Você é um cara muito novo, você está na raiz do poder hoje. Olha o exemplo de uma Anastasia em Minas, que é um sujeito que está na burocracia, na estrutura, entendeu? Você tem muito a dar ainda. E eu disse a ele, cara, o Tribunal de Contas, para você, vai fazer uma diferença muito grande. Porque hoje você recebe os prefeitos aqui para conversar de política. Lá eles vão conversar de prestação de contas. É muito pouco para um cara novo como você. Ele disse, não, você pode ter razão, mas eu acho que está na hora de eu sossegar com aquela idade dele. Findou não dando certo. A agenda passou a ser essa, a agenda de todo mundo passou a ser a do Rodrigo Abel, e aí a comunicação está isso. Sinceramente, está isso. Eu vejo fragilidade e gostaria muito de ter ajudado, como você também tentou. Eu sou testemunha que você falou comigo várias vezes a sua tentativa de ajudar. Mas a gente desiste, né? Passou a eleição, eu falei com o governador, acho que antes de começar o novo governo, ainda em 2022, disse a ele que eu achava que era importante ele ter 1 ou 2 projetos, ele ainda estava com caixa, com dinheiro da SEDAI, né? Acabou esse dinheiro indo embora em pracinha, em pavimentação de rua, não sei o quê. Quer dizer, olha, você acha que você deve ter 1 ou 2 projetos, assim, digamos, ícones do seu governo, né? Para você entregar no final, quer dizer, o que você vai entregar no final? Ter uma imagem do seu governo. E depois também não conversei mais política, nem com ele, nem com o Rodrigo Abel, nem com ninguém. Assim, há muito tempo já, mais de ano, que eu não falo com nenhum deles. Porque, Jackson, a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado, né? Quem não quer ser ajudado, a gente não pode ajudar. Eu não gosto muito de fazer previsão. Uma vez eu ouvi do Pedro Paulo, que ele me disse isso, ele muito novo, foi o primeiro mandato dele, junto com o Eduardo, e estava se discutindo se o Eduardo seria candidato ou não seria candidato a prefeito, lá atrás ainda. E eu tinha dito, olha, o Eduardo não vai conseguir ser candidato a prefeito, cara. A gente estava lá na discussão da eleição da Denise, o Pedro Paulo me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Disse assim, Jackson, é impossível prever qualquer coisa na política do Estado do Rio de Janeiro. É impossível prever. O cara que você acha que está morto hoje sobrevive, e o cara que está vivo morre com muita facilidade. Eu não esqueci porque eu vi isso, né? A gente viu isso. E hoje a gente está vendo esse desenho. Lamentavelmente, Cláudio vai ter que disputar uma vaga de deputado federal. Não gosto de prever, mas eu acho que é isso. A disputa pelo Senado, você já cantou a pedra, o Flávio é candidato ao Senado. Eu acho que para ele não tem hoje, até por essa condução política que o Rodrigo Abel faz, que o Cláudio é uma água de salsicha na política, né? Ele nem é bolsonarista, nem é Lula, quer dizer, ele não é nada. Então, na hora de disputar uma vaga para o Senado, que você depende muito da militância, porque ninguém presta atenção em campanha de senador. Não, você já fez algumas, eu também. Senado é o último voto que o cara escolhe. Então, o cara vai muito a reboque da militância e do candidato a governador ou presidente, né? Ele é puxado. César Maia perdeu 3, cara. O tamanho dele. Essas coisas que acabam coincidindo, né? Acabou não sendo arrastado pelo candidato. E aí você vai ter o Flávio,
Muito provavelmente o Crivella será candidato ao Senado de novo, pelo menos é o desejo dele, manifestado já. Numa eleição de 2 vagas, quase sempre um evangélico se elege. Você terá um candidato muito provavelmente forte à esquerda. Acho que o Lula vai se dedicar em 2026 a montar uma bancada no Senado forte. Inteligente. Ele sabe o quanto é importante para ele. Então vai ter um candidato forte na esquerda, pelo menos para ele tentar eleger um senador aqui no Rio. E eu acho difícil a eleição do governador Cláudio Castro para o Senado. Muito difícil. Eu acho que ele vai cometer um suicídio político. Talvez ele seja candidato ao Senado, ou talvez ele termine o mandato e possa ir para o Tribunal de Contas. Talvez guardar essa vaga para ele. Talvez fosse uma alternativa. Mas aí ele vai depender de quem que vai botar lá, né? Porque ele depende disso. Quer dizer, e uma coisa, você é estrategista, você sabe disso. Terminou a eleição municipal, amigo, a agenda do governador muda. Ela muda. Ele passa a não ser mais relevante nesse processo. Sim. Tá certo? Se ele não participou do processo como um todo. E aí o jogo passa a ser Câmara dos Deputados, Senado e Presidência da República. A eleição para a Presidência da República começa a correr no dia seguinte da eleição de prefeito. Como o Cláudio não está no tamanho de definir isso, né? Quer dizer, ele vai ficar ali, eu acho que vai ter que disputar uma vaga para a Câmara ou ir para o Tribunal de Contas. Pode até ser isso, né? Mas eu acho que com muita dificuldade. Isso pode mudar? Pode, sem sombra de dúvida, né? Mas para isso você tem que ter um outro perfil comandando o gabinete do governador. É um perfil que diga assim, cara, precisamos salvar o governador. Mas como hoje quem está lá acha que ele está bem, então essas coisas não vão mudar. Né? Exatamente. Bom, já falamos aqui de eleição municipal, falando do governo do estado. Você acha, voltando aqui à eleição aqui na capital, você acha que essa situação na capital está caminhando para o Eduardo ganhando o primeiro turno? Tem tudo para isso, né, cara? Tudo para isso. Você vê as candidaturas postas, né? Você tem hoje Ottoni. Não será candidato? Eu sinceramente penso como você. Todos os informes que eu tenho é que não será candidato. E vieram alguns sinais de lá, né? No Ottoni. Muito interessante. Eu até gosto do Ottoni. O Ottoni é uma figura boa. Eu também. Teve comigo aqui na agência 2 vezes. Nós conversamos sobre ele várias vezes, positivamente. Mas estamos fazendo análise aqui. Aqui não tem torcedor. Nós estamos tentando fazer uma análise aqui isenta. Então, eu acho que, pelos sinais que estão vindo de lá, eu acho que ele fez um acordo ali para continuar com a candidatura dele mais um tempo, porque aí ele se cacifa melhor para a eleição de 26. Pode cacifar um acordo, isso aí, mas certamente não será candidato. Ele conseguiu vencer a barreira do MDB, mas não vai vencer a barreira do Abner. Abner é Eduardo Paes e ponto final. E a igreja é do Abner. O Abner é um agente político importante e relevante. Né? Não, em que pese ele esteja fazendo uma pré-campanha, esteja dedicado na pré-campanha, e eu acho até que ele tem muito mais sangue nos olhos para ser candidato do que o próprio Ramagem. Vejo muito nele mais. Uma vontade muito maior, uma disposição muito maior. A campanha dele não colou, né? Assim, ele não conseguiu criar liga, né? Assim, não saiu, ele está ali naqueles 5%, 6%, não sai dali, não conseguiu avançar. Né? Não animou ninguém. Né? E aí você vê. Aí você tira ele, aí você tem na esquerda o professor Tarcísio, né, que vem pela esquerda, mas que Eduardo já morde um pedaço lá dele também. Né? Virá com a pauta Marielle, sem sombra de dúvida. Já se sabe disso, quer dizer, a campanha vai ser Eduardo e Brazão, essa vai ser a campanha do Tarcísio, então não tem muita novidade, mas vai fazer votos, pode fazer, tal, mas não vai arranhar o Eduardo. Você tem ali o Ramagem, que o Ramagem tem um grande problema na candidatura dele, que é explicar que é candidato a prefeito do Rio e não candidato do Bolsonaro a prefeito do Rio, que faz uma diferença muito grande. Sendo candidato do Bolsonaro, ele tem uma fragilidade grande, porque Bolsonaro foi deputado por esse estado 7 vezes, foi presidente da República, e o Rio de Janeiro não viu coisa nenhuma vinda de Bolsonaro. Nada. Nada. Foi um erro assim, muito grande. Ele tendo ele presidente, isso eu chamei a atenção desde lá. Né?
preocupado com eleições de E prefeitura. está não. falando uma pessoa que votou no Bolsonaro. Ninguém Votei está no falando Bolsonaro. aqui não tem ninguém que está já defendendo coisa diferente, não. Um dos artigos que eu fiz para o Diário do Rio, eu disse isso. Eu quero saber. O grande desafio é o seguinte: é botar tete a tete e dizer, você representa Bolsonaro, o que Bolsonaro fez por mim aqui? Bolsonaro foi deputado 7 vezes, foi vereador, elegeu a esposa, elegeu 2 filhos, um deles é senador, o outro vereador. Cara, não tem uma decisão dele a favor do Rio de Janeiro. Uma sequer. Então, se alguém quiser disputar a prefeitura do Rio, não pode ser em nome de Bolsonaro. Porque certamente essa vai ser a pauta. Né? Quer dizer, então, eu acho que o Ramagem é um grande candidato, é um bom candidato, ele tem perfil, ele traz um tema que é o tema Da segurança pública. segurança pública. Mas para Mas você. não vejo nele, Jackson, aquele sangue nos olhos que o candidato precisa ter. Ele está indo cumprir uma missão. Eu não vejo nele aquela disposição do cara que está aqui ligando para um, ligando para outro. Vamos aqui andar, vai caminhar, vai na reunião do candidato a vereador, vai andar na comunidade, vai andar no calçadão de Campo Grande, vai ouvir as pessoas, vai pegar o termômetro das ruas. Eu não vejo nele esse tesão que o candidato tem que ter. Não vejo nele. Também não vejo assim uma coisa morna. Eu até conversei com ele no ano passado, é um cara preparado, um cara que tem o seu valor, mas e outra coisa, ele ficou muito tempo fora do Rio. Muito tempo fora do Rio. E você, para disputar uma eleição contra um candidato a prefeito, que é prefeito pela 3ª vez, que conhece a cidade como pouca gente conhece. Pouca gente. Se tem uma coisa que o Eduardo conhece, é a cidade do Rio de Janeiro. Conhece a máquina profundamente. Trabalha feito um condenado. Como você disse, tem uma capacidade de articulação política enorme. Se disputar uma eleição contra um prefeito desse, ele estando 20 anos fora do Rio de Janeiro, você precisa ter uma vontade, uma disposição redobrada para poder superar esses obstáculos. Eu não vejo isso. Eu acho que a direita ela comete um erro muito grande. Enorme. Que é achar que basta o Bolsonaro para ganhar a eleição. Vão quebrar a cara. Não é só no Rio de Janeiro, não, em muitos lugares. Em muitos lugares. Porque o Bolsonaro ele pode dar ao candidato, eu não estou aqui minimizando, o Bolsonaro tem uma liderança extraordinária, no Rio de Janeiro também, mas ele vai dar um primeiro input ao candidato dele, vai jogar o candidato dele lá com 15%, 18%, mas para esse candidato sair desse patamar e ganhar a eleição, ele precisa dizer o que veio. Eleição municipal, o cara quer saber o que o prefeito vai fazer no bairro dele. Né? Como é que ele vai cuidar da saúde, da mobilidade urbana? O que ele vai fazer de diferente que está sendo feito aí? Ele precisa ter proposta, precisa conhecer a cidade, cada canto, cada buraco. Eu, sinceramente, não vejo se estão fazendo, me surpreende. Eu não vejo ninguém nem com conhecimento do lado de lá para fazer isso. O que eu percebo é que ele está cumprindo uma missão. Né? É a questão de Bolsonaro. Eu acho que eles vão jogar todas as fichas e vão jogar todas as fichas nessa história de chamar o Eduardo de soldado do Lula, de não sei o que do Lula, nervosinho não sei das quantas. Esses adjetivos que podem ser muito bacanas para aquecer a internet, para aquela militância mais aguerrida. Você vai isso aí, movimento, o cara compartilha, cria uma bolhazinha ali. Mas para o eleitor comum, isso não é fator Rodrigo, de decisão de voto. E cá entre nós, irmão, ele já pagou essa fatura. Sim, outra coisa, dizer que o Eduardo é soldado do Lula. Ele já pagou essa fatura. O Eduardo já foi até contra o Lula. O Eduardo tem a personalidade dele próprio. O Eduardo não é um cara que o Lula botou a mão e elegeu alguma coisa. O Eduardo tem a personalidade dele própria. Um grande erro. O Eduardo é uma liderança, a maior liderança do Estado hoje. Então, não, assim, tem o apoio do Lula? Tem. Aí ele vai dizer, mas o Lula aqui no primeiro ano do meu governo botou 4 bilhões, eu fiquei procurando o Bolsonaro 2 anos, não botou um tostão. É o que ele vai dizer. Acabou a discussão. E a fatura paga. Quando o cara... Isso é que me chama a atenção, a falta de consciência política. O cara diz assim, o nervosinho da Odebrecht, ele já pagou essa fatura. Brasão, já pagou a fatura. A questão das milícias, ligação dele com a milícia, aquele velho vídeo que foi até na eleição contra Frossar, que ele apareceu defendendo a polícia mineira,
já apareceu de novo na rede, já pagou essa fatura. Cabral já pagou a fatura. O que eu chamo de pagar a fatura? Ele já se elegeu com tudo isso. Ele carregou tudo isso e se elegeu prefeito do Rio carregando um peso enorme. Busca e apreensão, ele pagou o preço sobre isso, entendeu? Quer dizer, então, se você quer uma agenda melhor para derrotar o Eduardo, não pode ser essa, porque essa já está paga. O eleitor do Rio de Janeiro está preocupado com isso, né? A questão, você vê o Eduardo todo dia inaugurando obra, todo dia fazendo coisa, todo dia trabalhando. Agora, para ganhar do Eduardo, tem que levar ele para o segundo turno. Isso é óbvio. Para levar ele para o segundo turno, não pode partir com 15 e não ter mais ninguém somando. Entendeu? Então, acho até pueril, se você quer saber, essa postura, achar que eles vão pegar, que o Bolsonaro vai ser quem é meu candidato. Aí o cara faz uma regra de 3. O Bolsonaro ganhou no Rio de Janeiro do Lula, então o candidato do Bolsonaro vai ganhar do candidato do Lula. Só que as pessoas não votam para prefeito assim. É só olhar a história. O Lula, em 2004, tinha, se eu estiver errando, erro por pouco, 60% de bom e ótimo no Rio de Janeiro. 60%. O César Maia era o maior opositor que o Lula tinha no Brasil. Era figura expoente. Talvez ele e o menino, foi prefeito lá de Salvador, o ACM Neto, eram os 2 maiores figuras expoentes contra o PT e o Lula em 2004. O César Maia ganhou a eleição no primeiro turno contra o Lula. O Lula tinha 60% de bom e ótimo, governando, presidente com a caneta na mão. O candidato do Lula chegou em 4º lugar, atrás do Crivella e atrás do 4º ou 5º. Chegou atrás do Crivella, atrás do Conde, que foi candidato em 2004, depois de perder em 2000 para o César Maia, e atrás da Jandira. O candidato do PT chegou em 5º lugar. Então, assim, não adianta, essa coisa não funciona assim. Enfim. E você falou uma coisa que é fundamental, não tem sangue nos olhos, né? Tem vontade. O PL está perdendo uma oportunidade incrível, porque queima a chance de ter um candidato muito bom para 2026, que aí o tema segurança faz todo sentido, né? Um sujeito que poderia cumprir plenamente o mandato dele com tranquilidade até lá. O PL jogou pela janela o Portinho, que poderia até ser um bom candidato, né? Poderia ter chance ou não ter chance, mas seria o momento do Portinho, porque não ia perder nada e o PL se preservava para frente. Mas é a velha história. Não, o Bolsonaro vem aqui, vai fazer 10 comícios e vai ganhar a eleição do Ramagem. Vamos ver, né? Vamos ver. O eleitor é que vai decidir. E por isso é que eu acho que o Eduardo tem hoje muita chance de até levar no primeiro turno e quer levar no primeiro turno. Eduardo quer levar no primeiro turno. Você não vê diferença disso. Você não vê um Eduardo assim disputando a eleição imaginando o segundo turno. Qualquer um que crescer ali, que possa colocar ele em risco. Ele trabalha principalmente com muito pé no chão. Isso é uma coisa importante, né? Esse favoritismo dele não tornou arrogante. Não preciso do apoio de ninguém, não preciso de ajuda de ninguém, vou ganhar a eleição. Não, ele está... Essa é outra novidade. O que ele puder trazer para perto dele, ele, enfim, com toda... Essa é outra novidade na personalidade dele. Sim. Ele vem ganhando isso. A última vez que tive com o Eduardo faz muito tempo, uns 3 anos. Estive lá, até levei um livro para ele e tal. Eles conversando, eu disse a ele, cara, a sua mudança de personalidade é que vai levar você mais alto. Porque aquela mudança arrogante, aquela postura arrogante, batendo duro, fazendo picuinha, não ia levar ele a lugar nenhum. Né? Mas eu acho que ele aprendeu muita coisa. Aprendeu muito, né? Muito. E aí você sai dessa eleição com um possível candidato a governador, né? Disputando a eleição forte, porque se ele ganha no primeiro turno... Eu acho que o Eduardo ganhando a eleição no primeiro turno, como caminha para isso, óbvio, foi o que você disse, né? Eleição cada hora é uma coisa diferente. Mas o retrato de hoje é esse. Ele passa a ser um favorito também para o governo do Estado. Porque quem provavelmente vai disputar contra ele, você não vai ter um candidato nato na direita, em que pese a direita
será forte em 2026, mas não vai ter um candidato nato, um cara enfim, que surja naturalmente. Você provavelmente vai ter um candidato de uma articulação política, que quem está tentando se viabilizar para isso é o Rodrigo Bacelar, presidente da Assembleia. Isso. Mas os últimos presidentes da Assembleia não foram bem sucedidos na tentativa de cargos majoritários, né? No caso do Pisciani para o Senado, no caso do André Siciliano para o Senado também. E, às vezes, só a costura política não basta, né? Numa eleição de governador, a imagem fala muito forte. Muito forte. E o Bacelar vai ter que carregar a imagem de um governo que ele é sócio. Ele é sócio do governo do Cláudio. Né? Ele é um sócio majoritário hoje em dia. Então, ele vai ter que carregar essa imagem. Mas é o que se avizinha aí para 2026. Eu vejo muita chance agora de, ganhando no primeiro turno, ser o grande candidato. Né? Não ganhando no primeiro turno também, mas aí é uma outra eleição. Né? Segundo turno é sempre um risco enorme para quem está no poder, porque a oposição geralmente se une. Né? O que será difícil se a oposição que chegar no segundo turno com ele for do PSOL. Nem o PT vai ali. Né? Então, mas eu vejo hoje a liderança do Eduardo aí muito, muito tranquila e sem sapato alto. Você vê Eduardo se movimentando muito, se organizando muito para chegar lá. Se for governador do estado, eu acho que o Rio de Janeiro começa a ter um novo rumo, que era o que o Cláudio poderia ter feito. O Eduardo pode representar esse ponto de inflexão na história do Rio de Janeiro. O cara vai estar jovem ainda, ele é novo, né? Com muita energia, um cara que tem uma capacidade de articulação enorme. Se o Lula for candidato à reeleição, é um Lula envelhecidíssimo, sem ninguém atrás dele, porque o Lula não faz liderança. Você não vê no PT hoje ninguém com capacidade de assumir o papel do Lula. Se o Lula morrer hoje, acabou. Não tem mais ninguém. Né? Então, vão todos se engalfinhar ali, vai ter uma coisa assim. E não se pode subestimar um cara que está com o governo do estado do Rio de Janeiro na mão, com o tamanho que o estado tem. Então, você está jogando muita coisa nessa eleição agora. E aí eu digo, quem está jogando muito nessa eleição é o Rio de Janeiro. É a nossa chance, Rodrigo, é a nossa chance da gente fazer uma reversão nisso. Se com Eduardo ou sem Eduardo, não sei. Sim. Mas eu acho que ele pode ser a grande aposta do Rio de Janeiro para os próximos anos. Né? E aí é que eu acho que, se ele tiver a capacidade, ele vai convencer o eleitor disso. Gente, está na hora de recuperar esse troço aqui. Né? Eu vou ser governador, é um baita bom negócio. Entendeu? Governar o estado é um baita negócio para ele. Né? Sim. Quer dizer, então, eu vejo que é uma grande chance para o Rio de Janeiro. Uma grande chance. A eleição do Eduardo no primeiro turno é uma grande chance para o Rio. Né? Agora vamos ver, o eleitor é que decide. Né? Sim. O eleitor é que é mágico. Jackson, quero dizer a você que foi uma honra para mim. A gente está começando esse programa, o Politicast, que você vai ter que voltar aqui outras vezes. Eu lamento te dizer, mas você vai ter que dedicar um tempinho para você voltar aqui outras vezes. Mas para mim foi uma honra a gente estrear esse programa com você. Obrigado. A gente já teve no outro programa que eu tinha lá na TV Correio da Manhã. Nós estamos estreando esse programa aqui agora, aqui na agência. E para mim foi assim, um bate-papo muito prazeroso. Eu acho que também para quem está nos assistindo aqui, eu tenho certeza que foi assim uma aula de política que você deu aqui para a gente. E eu espero que você, mais uma vez, não está seguindo o canal, passe a seguir e curte o nosso vídeo para que esse vídeo possa ir mais longe e que você está ajudando a gente a poder estar abrindo um espaço para estar discutindo política de uma forma mais profunda, mais consistente. Eu pretendo aqui nesse programa chamar a gente das mais diversas correntes políticas para a gente poder realmente ouvir todo mundo, ouvir todos os lados e poder informar o máximo possível você que está nos assistindo. Muito obrigado a você que nos assistiu até aqui e próximo programa, se Deus quiser, semana que vem, vai vir ao ar com outro convidado que eu vou tentar que seja do quilate que foi o Jackson nesse nosso programa inaugural. Muito obrigado. Muito obrigado a você, cara. Jackson, nós estamos encerrando nosso programa
já me despedi já. Eu queria te dar a oportunidade de fazer as considerações finais nesse nosso bate-papo que rendeu bastante. Rodrigo, para mim é um prazer. Como eu não esqueço, né, os grandes momentos na minha vida, lá no Correio da Manhã eu também fui o primeiro. Está lá no meu currículo, né? Tivemos outras oportunidades lá. Mas conversar com você é sempre muito bom, cara. Conversar com você é bom até antes do podcast. Porque quando eu cheguei para fazer o podcast com você, eu assisti algumas conversas suas muito interessantes que mostram como é que você consegue organizar a política do Estado estando nos bastidores. Então, isso é magnífico. A grande paixão que eu tenho é a política e a segunda grande paixão é o Rio de Janeiro, que é também a sua paixão, né? Então, para mim, é fantástico estar aqui com você, conversando, assistindo o que você está fazendo pela política do Estado, que você está fazendo muita coisa. Muita gente não sabe, não vai saber nunca, porque são os bastidores da política do Estado, mas você é um cara que constrói muito para o bem e de forma correta. Muito obrigado, cara. Jackson, obrigado aí. E, mais uma vez, a você que nos assistiu até agora, peço a você que curte, compartilhe e, principalmente, passe a seguir a nossa página para que a gente possa estar sempre tentando, né? A gente vai se esforçar bastante aqui para entregar informação de qualidade para vocês e até a próxima semana.